tem lá na Constituição da República dizendo o seguinte, que é proibido pena de morte, salvo em caso de guerra declarada. Então existe sim pena de morte no Brasil, tem essa previsão constitucional, e aí você vai poder ver essas penas de morte no Código Penal Militar, exatamente. Em caso de guerra declarada, existe pena de morte no Brasil. Mas agora vamos lá. Primeira eleição direta no Brasil, exatamente. Acabou o mandato do Sarney e nós vamos para a primeira eleição indireta, que acontece em 1989. E sabe que coisa legal da eleição direta? Os candidatos de 89. Dá uma olhada aí, quem que foi candidato em 1989. Nós tivemos em 1989 como candidato Mário Covas. Isso vocês podem remeter aí, avô do Bruno Covas, né, que é atual prefeito de São Paulo. Nós tivemos o Brizola nós citamos na primeira aula, que foi um anistiado também do PDT. Nós tivemos Lula nessa eleição. Nós tivemos Paulo Maluf, novamente Paulo Maluf querendo concorrer à eleição presidencial, né? Paulo Maluf concorreu à eleição indireta contra Tancredo Neves. Nós tivemos também Ulisses Guimarães. Ulisses Guimarães ficou muito famoso na época da Constituição de 1988. Hoje, para quem não sabe, Ulisses Guimarães, inclusive, é nome do principal plenário da Câmara dos Deputados em Brasília. Exatamente, o principal plenário onde você vê lá os deputados debatendo e votando. Aquele plenário lá chama hoje Ulisses Guimarães, que veio a falecer num acidente de helicóptero, né? Que até hoje parece que não encontraram o corpo de Ulisses Guimarães. Nessa eleição também nós tínhamos Fernando Collor, Enéas, e teve um candidato que foi impugnado, que todos nós conhecemos ele hoje, né, um grande personagem da TV, que foi Silvio Santos. Exatamente, Silvio Santos teve a candidatura impugnada naquela época. Só para vocês terem uma noção, sabe quantos candidatos? Foram 22 candidatos a presidente da República nessa primeira eleição do voto direto. Então você vê uma multidão de gente que tentou se candidatar para a eleição. Bom, Collor foi para o segundo turno, e quem foi para o segundo turno com ele? Luiz Inácio Lula da Silva foi para o segundo turno. Exatamente, a disputa ficou entre Fernando Collor e entre Luiz Inácio Lula da Silva, que no segundo turno teve o apoio de Leonel Brizola, do PDT, e teve o apoio também do PSDB. Exatamente, Mário Covas, ou seja, o PSDB e o PDT apoiaram o PT no segundo turno contra Collor, ou seja, apoiaram Lula contra Collor. Mas Collor, sem apoio praticamente que nenhum, num partidinho pequeno, que era o partido do Collor na época, se não me engano, PFN, foi eleito presidente da República, Fernando Collor, né? Collor, que veio com a bandeira de combate dos marajás, né? O caçador de marajás na época, ou a favor dos descamisados, como eles falavam na época, que eram as pessoas mais carentes. Então, Collor eleito presidente do Brasil em 1990, assume Fernando Collor. E aqui nós temos mais um plano econômico. Exatamente, mais um plano econômico e mais uma mudança de moeda. Exato. Fernando Collor assume e lança o Plano Collor. O Plano Collor, nós vamos mudar agora do cruzado, né? O cruzado que foi a última moeda agora aí na época o novo cruzado, né? O novo cruzado, que foi a última moeda do governo do Sarney. E nós vamos voltar para o cruzeiro. Vamos voltar lá atrás. Exato, vamos voltar lá para aquele cruzeiro que nós já tínhamos aí, que foi mudado também na época do Sarney. E esse Plano Collor teve algumas medidas econômicas. Uma das medidas econômicas que foi mais famosa e que talvez a mais impopular de todas foi o confisco. Exatamente, nós tivemos aí o confisco da poupança. Todos os valores que estivessem acima de 50 mil novos, no novo cruzado, né, que virou cruzeiro depois, esses valores foram confiscados e o governo bloquearia eles por 18 meses. Exatamente, foi uma medida extremamente
impopular que aconteceu no governo Collor. Bom, esse plano econômico também não deu certo, não resolveu a economia, e nós tivemos aí em 1992 Fernando Collor sendo denunciado por corrupção. Foi denunciado pelo seu tesoureiro de campanha, foi aberta uma CPI na Câmara dos Deputados. Essa CPI confirmou a participação de Fernando Collor. Confirmada a participação de Fernando Collor, o Congresso, a Câmara resolve abrir um processo de impeachment contra Fernando Collor. Fernando Collor tentando se livrar do impeachment, se livrar das consequências do impeachment, Fernando Collor renuncia achando que ele ficaria aí impune e que ele não teria seus direitos políticos suspensos e que ele, entre outras coisas, não perderia lá os seus direitos políticos. Mas não foi isso que aconteceu, não aceitaram a renúncia de Collor, o processo continuou, apesar dele sair e deixar o cargo, o processo continuou e Collor acabou tendo aí os seus direitos políticos suspensos por 8 anos, mas depois desse período ainda veio, foi candidato e é senador da República. Assume no lugar de Fernando Collor Itamar Franco. Itamar Franco começa o governo sem muita pompa. Itamar, inclusive, não faz cerimônia de posse, assume em dezembro de 1992. O governo de Itamar vai de 92 a janeiro de 95. Então nós temos aqui uma característica, mais uma vez, um vice assume. Nós tivemos lá atrás Sarney e agora nós temos Itamar assumindo. Itamar era mineiro, foi conhecido aí na época, inclusive, pela República do Pão de Queijo, porque Itamar nomeou vários ministros mineiros. E uma grande característica do governo de Itamar, também na economia, é que nós temos novamente os governos sempre tentando combater a inflação, que é o grande vilão, né, o grande dragão aí da economia, que atormentou os brasileiros todos aqueles anos. Nós temos um ministro que é nomeado por Itamar Franco, que é o ministro de Fazenda, que é Fernando Henrique Cardoso. Isso é FHC, vem a ser o ministro de Itamar. O ministro de Itamar, FHC, lança então o Plano Real, que nós já vamos falar um pouquinho também para vocês. Antes de falar do Plano Real, vamos falar algumas características aqui do governo Itamar. O governo Itamar tentou literalmente buscar a credibilidade de volta dos brasileiros. Então ele tentou ser um presidente bem transparente, tentou buscar apoio de vários partidos políticos, fazer literalmente um Brasil mais uno, né, mais unido, em prol aí do futuro dos brasileiros. E tivemos o plebiscito, né, durante o governo Itamar, onde o cidadão brasileiro teve a opção de votar no presidencialismo, no parlamentarismo e na monarquia. Então tiveram vários debates naquela época em torno de qual seria aí a melhor opção, né? Foram vários debates em torno disso, mas o presidencialismo acabou vencendo com uma larga escala na época. Então esse é um grande fato que aconteceu aí durante o governo do Itamar. Plano Real. Em julho de 1993, o governo corta 3 zeros do Cruzeiro e agora a população passa a viver com o Cruzeiro Real, né? E aí nós tínhamos aí a unidade real de valor, que ficou aí oscilando. E em 1994 nós tivemos o real, que valia aí igual a $1 e chegou até momentos a valer um pouquinho mais do que o dólar, né? Uma realidade talvez um pouco tanto quanto distante da que nós vivemos hoje. Mas este foi um grande feito do governo Itamar, com o ministro na época que era o Fernando Henrique Cardoso, ministro que ganhou muita popularidade por conta do Plano Real e que vem logo depois a ser o candidato de Itamar para ser candidato a presidente da República e veio a ganhar as eleições subsequentes.